Naquela Semana Santa, Vó Maria acordou mais cedo do que o normal. A casa ainda estava silenciosa, mas ela já andava de um lado para o outro, abrindo janelas, varrendo o chão e ajeitando cada detalhe como se estivesse esperando uma visita muito importante. E, de certa forma, estava mesmo. Na cozinha, o cheiro começava a se espalhar devagar. O tempero sendo refogado, o bolo no forno, a mesa sendo arrumada com aquele cuidado que só quem ama de verdade conhece. Ela parava de vez em quando. Olhava para o portão, como se esperasse ver um carro entrando a qualquer momento. Mas ninguém chegava. O primeiro sinal veio pelo celular. Uma mensagem curta, depois outra e outra. Desculpas rápidas, frases prontas, promessas vazias. Esse ano não vai dar, mãe. Semana que vem a gente passa aí. Boa Semana Santa para a senhora. Vó Maria leu todas. Não respondeu nenhuma. Ela só colocou o celular sobre a mesa, olhou para a comida pronta e ficou em silêncio. Porque naquele ano, a casa estava arrumada. A mesa estava posta. Mas a família não vinha. A segunda-feira começou com um céu limpo e uma lista mental que a Vó Maria repetia como uma oração. Para ela, a Semana Santa não era apenas um feriado no calendário. Era o momento de reunir o que ela tinha de mais precioso sob o mesmo teto. Ela passou a manhã lavando a toalha de mesa de renda, aquela que ficava guardada no fundo do armário o ano inteiro, reservada apenas para ocasiões especiais. Enquanto estendia o tecido no varal, o vovô Chico observava da sua cadeira de balanço na varanda. Ele via o esforço dela em cada movimento, o jeito que ela esfregava o chão e como polia os talheres antigos. Na terça-feira, o foco mudou para a despensa. Vó Maria separou os ingredientes com uma precisão cirúrgica. O polvilho para o biscoito que o Jorge adorava, a canela para o arroz doce da Beth e o bacalhau que ela tinha comprado com esforço, pensando no almoço de sexta. Cada ingrediente que ela colocava sobre o balcão representava um filho, um neto, uma história. Ela não estava preparando apenas comida. Estava preparando acolhimento. A cada cômodo que limpava, ela imaginava o barulho dos netos correndo pelo corredor e as conversas altas que costumavam preencher a cozinha. O cansaço físico não parecia atingi-la, pois a expectativa de ver a casa cheia servia como combustível. Vovô Chico, vendo a esposa tão dedicada, comentou que ela estava se excedendo, que não precisava de tanto brilho no chão. Vó Maria apenas deu um sorriso curto e disse que casa de vó tem que estar pronta para receber o que Deus manda. Ela ainda acreditava que, apesar da vida corrida de cada um na cidade grande, o cheiro da comida de mãe seria o suficiente para trazê-los de volta. Mal sabia ela que a preparação daquela semana seria para um tipo de silêncio que ela ainda não conhecia. A quarta-feira amanheceu com um mormaço pesado. Vó Maria já estava de pé antes do sol, com o avental amarrado firme na cintura. Era o dia de começar as massas, de deixar o pão de queijo modelado e o bolo de fubá esfriando no balcão. O barulho da batedeira antiga era o único som na cozinha, além do rádio que o vovô Chico ligava para ouvir as notícias do tempo. O primeiro sinal de que o plano estava mudando veio por volta das 10 da manhã. O celular de Vó Maria, que costumava ficar esquecido em cima do filtro de barro, vibrou com uma insistência estranha. Ela secou as mãos no pano de prato e pegou o aparelho com a ponta dos dedos, ainda sujos de farinha. Era uma mensagem da Beth. O texto era longo, cheio de justificativas sobre o cansaço do trabalho, a escola das crianças e uma viagem de última hora que o marido tinha planejado para a praia. Mãe, esse ano não vai dar. A gente precisa descansar. A senhora entende, né? Vó Maria leu cada palavra, sentindo um peso sutil se instalar no peito. Ela não respondeu. Apenas colocou o celular de volta no lugar e voltou para a massa do pão, apertando o trigo com um pouco mais de força do que o necessário. Não demorou muito para o segundo aviso chegar. Dessa vez foi o Jorge, um áudio rápido, gravado no meio do trânsito, dizendo que a Semana Santa ia ser curta e que ele passaria depois, talvez no outro domingo. As desculpas eram parecidas, quase ensaiadas. A gente passa aí. Boa Semana Santa. Manda um beijo pro pai. Vó Maria olhou para os ingredientes que tinha separado com tanto carinho na terça-feira.
O polvilho que o Jorge tanto gostava continuava ali, esperando para virar o biscoito que ele sempre roubava do tabuleiro ainda quente. Ela sentiu uma quebra silenciosa dentro de casa. O vovô Chico, percebendo que o semblante da esposa tinha mudado, levantou-se da varanda e entrou na cozinha. Ele viu o celular sobre a mesa e os olhos dela fixos no nada. Alguns filhos nem sequer responderam. O silêncio no grupo da família era o que mais doía. Era como se a casa dela, que sempre foi o porto seguro de todos, tivesse se tornado um destino opcional, algo que se deixa para depois quando surge algo mais interessante. Vó Maria continuou o serviço, mas o ritmo já não era o mesmo. O carinho da preparação agora lutava contra um sentimento amargo de que estava cozinhando para fantasmas. Ela ainda tinha a esperança de que os netos pudessem mudar o jogo. Mas a quarta-feira terminou com a casa limpa demais e um silêncio que começava a incomodar. A quinta-feira amanheceu com aquele céu cinzento e abafado que costuma anteceder a sexta-feira da paixão. Na casa da vó Maria, o relógio de parede na sala parecia bater mais alto, marcando cada segundo de uma expectativa que começava a murchar. Ela acordou no mesmo horário de sempre, mas dessa vez não havia pressa. O café passou no coador de pano, deixando aquele rastro de fumaça que subia devagar, preenchendo a cozinha vazia. Vó Maria passou boa parte da manhã na cozinha, mas os movimentos eram mais lentos. Ela abriu a geladeira e viu as travessas de vidro cobertas com panos de prato bordados, cheias de ingredientes que ela havia picado e temperado com tanta antecedência. Havia ali um excesso de cuidado que agora parecia sobrar. Ela olhou para a mesa de fórmica, que já estava quase toda posta. A toalha de renda branca, os pratos de Duralex âmbar que ela só usava em datas festivas e os copos de vidro grosso, todos alinhados com uma precisão que beirava a tristeza. O vovô Chico entrou na cozinha arrastando os chinelos de couro. Ele se sentou no seu lugar de costume, mas não ligou o rádio. Ficou apenas observando a esposa passar o pano úmido pela 10ª vez em cima de um balcão que já brilhava de limpo. Ele percebia que ela evitava olhar para o celular, que continuava mudo em cima do filtro de barro. Nenhuma mensagem nova, nenhum "estou chegando", nenhum "mãe, coloca mais um prato". "Maria, senta um pouco", disse o vovô Chico com aquela voz rouca de quem já viveu invernos demais para se iludir. "O café vai esfriar". Vó Maria fingiu que não ouviu. Ela foi até a janela que dava para o quintal e ficou olhando o pé de manga. As frutas estavam maduras demais, caindo no chão sem que ninguém as colhesse. Ela lembrou de como os netos subiam ali e faziam aquela bagunça, sujando a roupa de caldo doce e correndo para dentro de casa pedindo água. Agora, o quintal estava impecável, sem uma folha seca no chão, mas também sem nenhum barulho de risada. A cada motor de carro que passava na rua, o coração dela dava um salto. Ela apertava o pano de prato nas mãos, prendia a respiração e esperava o som do freio. O barulho do portão de ferro sendo arrastado e o grito de "vó". Mas o carro passava direto. O som do motor ia sumindo na distância, deixando para trás apenas o silêncio pesado da Quinta-feira Santa. À tarde, ela começou a organizar as sobremesas. O arroz doce estava pronto, com canela em pau e cravos, exalando um perfume que tomava a casa inteira. Ela colocou o doce em uma tigela grande de cristal e por um instante parou com a colher na mão. Para quem ela estava fazendo aquilo tudo? A pergunta ecoou na mente dela, mas ela a espantou rápido. Vó Maria tinha uma fé inabalável, não só em Deus, mas na força da família. Ela acreditava que o sangue falaria mais alto que a preguiça ou a correria da cidade. O dia foi caindo e a luz do sol, agora alaranjada, entrava pelas frestas da persiana, desenhando listras de luz no chão da sala. Vovô Chico continuava na varanda, na sua cadeira de balanço, olhando para a estrada. Ele não dizia nada para não magoar a esposa, mas no fundo ele já sentia o vazio se instalar definitivamente. A casa estava pronta, a comida estava no ponto, a mesa era um convite ao encontro. Mas a única coisa que entrava pela porta era o vento fresco da noite, trazendo consigo a certeza de que aquela Semana Santa seria a mais silenciosa de todas as suas vidas. Vó Maria fechou as janelas uma a uma.
Trancou a porta da frente com 2 voltas na chave, algo que ela nunca fazia tão cedo. O abandono não era um barulho, era aquela ausência de ruído, aquele eco de uma casa grande demais para apenas 2 pessoas velhas que ainda insistiam em esperar por quem já tinha se esquecido do caminho de volta. Quando finalmente se levantou, os movimentos da avó Maria eram lentos, quase arrastados. Ela não colocou o avental de imediato. Caminhou até a cozinha e viu as travessas prontas, as guarnições cobertas e o bacalhau que ela tinha deixado de molho, agora perfeitamente dessalgado e desfiado. Tudo estava no ponto, mas a vontade de acender o fogo parecia ter sumido. Pela primeira vez em décadas, a cozinha daquela casa não exalava o vigor de uma festa. Ela começou a refogar o tempero no automático. O cheiro do azeite com o alho e a cebola subiu, mas não trouxe o sorriso de sempre. Vó Maria parou com a colher de pau na mão, olhando para a janela. O portão de ferro, lá fora, continuava fechado, sem nenhuma marca de pneu no cascalho, sem nenhum sinal de vida além do vira-lata do vizinho que passava preguiçoso pela rua. A dor não veio com um grito, veio com uma lágrima silenciosa que escorreu e caiu direto dentro da panela. Ela enxugou o rosto rapidamente com o canto do pano de prato, mas o choro não parava. Era uma mistura de cansaço físico com uma decepção que ela tentava esconder até de si mesma. Ela se sentia pequena naquela casa que ela mesma tinha limpado com tanto vigor nos dias anteriores. O brilho do chão agora parecia uma ofensa, a toalha de renda na mesa, um deboche. Foi nesse momento que o vovô Chico entrou na cozinha. Ele não precisou perguntar nada. Ele viu os ombros da esposa subindo e descendo devagar. Viu o jeito que ela segurava o balcão para não fraquejar. Ele caminhou até ela, com o passo pesado da idade, e colocou a mão calejada sobre o ombro dela. Não era um abraço de cinema. Era um apoio de quem carregava o mesmo fardo. "Maria, olha para mim", ele disse, com aquela voz que parecia um abraço de lã velha. "A gente fez a nossa parte. A casa tá limpa, o coração tá limpo e a mesa tá posta. Se eles não vêm, o prejuízo é deles, não nosso." Vó Maria soluçou baixo, encostando a cabeça no peito do marido. "Mas, Chico, eu fiz o biscoito que o Jorge gosta. Eu separei o doce da Bete. Eu só queria ver os meninos correndo aqui dentro por um dia que fosse." O vovô Chico suspirou, olhando para o quintal vazio. "Quem planta amor, Maria, nunca perde. A semente tá lá. Às vezes a terra dele está seca agora, mas o que você ensinou não morre. Senta um pouco. Vamos comer nós 2, com a dignidade de quem não esqueceu o que é família." Ele a conduziu até a cadeira e serviu um copo de água. Vó Maria olhou para o marido e viu que ele também estava triste, mas ele se mantinha firme para ser o pilar que ela precisava. A sexta-feira da paixão atingia seu ápice emocional ali, naquela mesa para 10 pessoas onde apenas 2 estavam sentadas. A fé dela estava abalada, não em Deus, mas na gratidão dos homens. Ela terminou de preparar o almoço, mas não para a multidão que imaginou. Preparou para honrar o companheiro que nunca a deixou sozinha, enquanto o mundo lá fora continuava ignorando o caminho que levava de volta para o ninho. O sábado de Aleluia amanheceu com um silêncio diferente. Não era mais aquele silêncio de expectativa da segunda-feira, nem a dor aguda da sexta. Era um silêncio de conformidade. Vó Maria acordou e não foi direto para o fogão. Ela se sentou na varanda, ao lado do vovô Chico, e ficou olhando o movimento da rua. A comida da véspera estava guardada em potes de plástico na geladeira, e a mesa, antes impecável, agora estava coberta por um plástico comum para não pegar poeira. O brilho nos olhos dela tinha dado lugar a uma aceitação cansada. Mas, a 200 quilômetros dali, em um apartamento apertado no centro da cidade, o clima era outro. Mateus, o neto mais velho, estava sentado no sofá com o celular na mão, olhando as fotos do grupo da família. Ele viu as mensagens de desculpas da mãe, a Beth, e as justificativas esfarrapadas do tio Jorge. Ele lembrou do cheiro do arroz doce da avó Maria e da mão calejada do vovô Chico, que sempre lhe dava um trocado escondido para comprar bala. Mateus sentiu um incômodo que não passava com o café forte. Ele olhou para a namorada e disse que não conseguia parar de pensar na avó sozinha, com aquela mesa posta.
Ele sabia que, se ninguém fizesse nada, aquele seria o marco do fim de uma era. Ele não pediu permissão. Ele começou a digitar. Primeiro, mandou uma mensagem privada para a prima Ana Clara. Depois, ligou para o Lucas. O tom não era de pedido, era de convocação. Mateus lembrou a todos que a avó Maria não ia durar para sempre e que o "depois eu passo aí" um dia seria um "eu devia ter ido". O grupo da família, que estava morto há dias, começou a pipocar notificações, mas dessa vez em um subgrupo que ele criou, escondido dos adultos. Gente, a avó limpou a casa a semana toda. Mateus escreveu com os dedos rápidos na tela. O vô tá lá vendo ela murchar. Quem tem coragem de aparecer lá amanhã cedo? Eu tô indo, nem que seja de ônibus. A virada foi invisível para a avó Maria. Enquanto ela guardava o que sobrou do peixe, sem saber que o domingo seria diferente, uma rede de logística improvisada começava a ser montada na capital. Primos que não se falavam há meses combinavam carona, compravam ovos de Páscoa de última hora no posto de conveniência e organizavam quem levaria o refrigerante. Na casa do interior, o sábado terminou com a avó Maria apagando as luzes cedo. Ela deu um beijo no rosto do vovô Chico e disse que no dia seguinte eles podiam apenas comer o que sobrou e descansar. Ela não esperava nada. O plano de Mateus era um segredo guardado a 7 chaves, e o silêncio daquela noite era, pela primeira vez em anos, o silêncio que precede uma ressurreição emocional. Ela abriu a geladeira e olhou para as travessas de sexta-feira. Havia comida para um batalhão, agora fria e guardada em potes. Vó Maria suspirou, pegou um pedaço de pão amanhecido e sentou-se à mesa, a mesma que ela tinha enfeitado com tanto esmero e que agora parecia grande demais para o casal. O vovô Chico entrou, deu um beijo no topo da cabeça dela e sentou-se em silêncio, ligando o rádio bem baixinho, apenas para preencher o vazio acústico da sala. "Vamos comer o que sobrou hoje, Chico", ela disse com a voz sem cor. "Não vou sujar panela nova, não. A gente descansa e amanhã a vida volta ao normal." Eram quase 10 da manhã, quando o primeiro som estranho quebrou a monotonia. Não era o rádio, nem o passarinho no quintal. Era o barulho de um motor falhando, seguido pelo ranger do portão de ferro que ela conhecia tão bem. Vó Maria travou com a xícara de café no ar. Ela olhou para o vovô Chico, que também tinha parado de mastigar. "Deve ser o entregador de gás, Maria." Ele arriscou, mas o brilho nos olhos dele entregava que ele também queria acreditar em outra coisa. De repente, a varanda foi invadida por um coro de vozes desafinadas. "Vó, ô vovô Chico, tem café ou a gente vai ter que atacar o bacalhau gelado?" Era o Mateus. Atrás dele vinha a Ana Clara carregando um ovo de Páscoa enorme e o Lucas com um fardo de refrigerante debaixo do braço. O silêncio da casa foi estilhaçado por risadas, gritos e o barulho de mochilas sendo jogadas no chão. Vó Maria levantou-se tão rápido que a cadeira quase tombou. Ela foi até a porta e deu de cara com os netos, todos suados da viagem, mas com os sorrisos mais largos do mundo. "O que é isso? Vocês não iam viajar?" Ela perguntou com a mão no peito, sentindo o coração bater como se tivesse 20 anos de novo. "A gente viajou, vó. Viemos pra cá." Mateus deu um abraço apertado nela, tirando-a do chão. O plano do Mateus deu certo. O grupo da família bombou ontem à noite. Logo atrás dos netos, encostou o carro do Jorge. Ele desceu com a cara meio sem jeito, trazendo a esposa e as malas. A Beth chegou logo em seguida, buzinando e gritando que tinha trazido a sobremesa que faltava. A cozinha, que 10 minutos antes era um mausoléu de lembranças, transformou-se em um formigueiro humano. Vó Maria não sabia se ria ou se chorava. Ela começou a dar ordens, a mandar o Jorge pegar as cadeiras extras na garagem, a pedir para a Beth ajudar a esquentar as travessas. O vovô Chico estava radiante, rindo alto, enquanto contava para os netos como a avó tinha ficado brava durante a semana. A ressurreição não era apenas um tema religioso naquela manhã, era o que estava acontecendo com o espírito daquela casa. A mesa de renda, que ela quase tinha desistido de usar, foi preenchida em segundos. O barulho de pratos batendo, o tilintar dos copos e a confusão de 10 pessoas falando ao mesmo tempo devolveram a alma para as paredes de alvenaria. Vó Maria olhava para cada rosto.
para as crianças correndo pelo quintal e para os filhos que, apesar da demora, tinham encontrado o caminho de volta. O vazio tinha sido derrotado pela insistência do amor de um neto que não aceitou o silêncio como resposta. O sol começou a baixar, pintando a varanda de um dourado suave, sinalizando que a visita estava chegando ao fim. Um por um, os carros foram sendo carregados com sacolas de restos, o famoso itinerário de vó, com potes de plástico cheios de arroz doce e pedaços de bolo embrulhados em papel alumínio. As despedidas no portão foram longas, cheias de abraços apertados e promessas, dessa vez com um olhar mais sincero de que não demorariam tanto a voltar. Quando o último carro sumiu na curva da estrada, o silêncio retornou. Mas não era mais aquele silêncio oco e pesado da sexta-feira da paixão. Era um silêncio de dever cumprido, de casa que tinha sido gastada pela alegria. Vó Maria entrou na cozinha e viu a pia cheia de louça, as migalhas no chão e as cadeiras fora do lugar. Ela não reclamou do cansaço. Pelo contrário, sentia-se revigorada. O vovô Chico aproximou-se dela, segurando um pano de prato, pronto para ajudar na limpeza final. Viu só, Maria? Eu não disse que quem planta amor não perde a colheita? Ela olhou para o marido e depois para o celular, que ainda vibrava com fotos do almoço sendo enviadas no grupo da família. Vó Maria entendeu, naquele momento, que a sua missão não era controlar a agenda dos filhos ou exigir presença por obrigação. A lição daquela Semana Santa foi mais profunda. O amor que ela dedicou limpando o chão e preparando o tempero na segunda e na terça-feira não tinha sido em vão. Ele tinha ficado guardado na memória dos netos, como o Mateus, que sentiram a falta daquele porto seguro. Ela percebeu que na correria do mundo moderno, os filhos podem até se perder pelo caminho, distraídos com o trabalho e as pressões da cidade grande. Mas o amor que uma avó planta, com paciência e fé, sempre encontra um jeito de abrir uma trilha de volta para casa. A ressurreição emocional que ela viveu naquele domingo foi a prova de que a tradição não morre enquanto houver alguém disposto a carregar a semente adiante. Vó Maria apagou a luz da cozinha com um coração em paz. Ela não precisava de grandes discursos poéticos para saber que sua palavra continuava valendo ouro e que sua mesa continuaria sendo o centro do universo para aquela família. Naquela casa, pote nenhum e distância nenhuma valiam mais do que o laço que o afeto verdadeiro consegue manter atado, mesmo contra o tempo.